Eu vou tentar dizer ao menos o que a gente vai fazer olhando para a câmera. Tá. Bom, hoje vai ser sobre o Império Austro-Húngaro. Primeiramente, eu vou dizer um contexto de pan-eslavismo e pan-germanismo, tá? Porque é importante saber o que significa isso. O Império Austro-Húngaro, nesse vídeo a gente vai ver que ele foi também um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver até o início da Primeira Guerra Mundial e mais ou menos um pouco do sistema de alianças, tá? Então, começando. Vale. O Império Austro-Húngaro. Bom, primeiro eu vou dizer o que é o pan-eslavismo, porque no meio aqui da aula a gente vai ver o pan-eslavismo e tu pode não saber o que é. É um movimento que buscava agrupar todos os povos eslavos. Dentre eles tinha russos, bielorrussos, poloneses, ucranianos, sérvios, búlgaros, tchecos, em um único estado. E o pan-germanismo, por outro lado, era a união dos povos germânicos, tá? Bom, então o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro foi uma das principais potências europeias do século XIX. Ele chegou a uma extensão de 670 mil quilômetros quadrados, com uma população de mais de 52 milhões de habitantes. Tá? Ocupou grande parte da Europa Central, assim como a região dos Balcãs e o leste europeu. Foi um foco artístico e cultural da Europa. Bom, tem três características que nós podemos citar desse império, tá? Uma, foi um império absolutista, ou seja, o poder era centralizado nas mãos do imperador. Ele era multiétnico, ou seja, era formado por diversas minorias, como tchecas, italianas, ucranianas, romenas, que apresentavam cultura, religião e língua diferentes. E a terceira característica foi uma constante instabilidade durante toda a sua duração, devido a ondas nacionalistas que levaram a mais de uma revolução dentro do próprio império, tá bom? Tá bom. Mas o que levou à formação desse império? Ele é a continuação do Império Austríaco, tá? A Áustria havia sido um arquiducado do Sacro Império Romano. O estado mais relevante porque a dinastia que o dominou foi a Casa de Habsburgo da Áustria, que com o surgimento do primeiro Império Francês, nas mãos de Napoleão, se elevou à categoria de império. Durante as próximas décadas, o império teve que enfrentar diversas revoluções. Aqui estamos falando do Império Austríaco ainda, não era Império Austro-Húngaro, tá? Bom, então ele teve que enfrentar diversas revoluções, como, por exemplo, a de 1848, ocasionada por nacionalismos das diversas etnias do Império, tá? Como eu falei antes, ele era multiétnico, cultural, tinha muitas religiões diferentes dentro dele, muitos povos diferentes. Até essa revolução, a Áustria ela conseguiu de maneira aceitável fazer frente a isso, mas teve uma eventual derrota durante a Segunda Guerra da Independência Italiana de 1859, que gerou a unificação italiana. Certo? Aqui eles perderam um território bem do norte, onde seria o Reino de Veneto, da Lombardia ali. Lembra que eu falei que no vídeo do Império da Alemanha foi a região ali que foi onde o coronavírus está instalado na Europa? Sim. Foi o epicentro. Tá. Mas a derrota mais notória e importante foi a da Guerra Franco-Prussiana. Lembra que a gente viu no vídeo da unificação alemã? De 1866, durante o processo de unificação alemã. Mas nem tudo foi perdido. Apesar de perder a influência dos estados alemães, o Império ganhou força com o leste europeu. Isso ocorreu em consequência da decadência do Império Otomano nos Balcãs. Lembra que nessa guerra, a região do sul, ali, germânica, sim, onde a Áustria tinha antes influência, depois dessa guerra ela perdeu aquela influência do Reino do Sul, sim, lembra? Tá. Nesse mesmo momento, devido à decadência do Império Otomano nos Balcãs, o Império Austríaco conseguiu tomar força por ali. Assim, em uma tentativa diplomática de apaziguar as ondas de nacionalismos e por pressão de grupos húngaros, que eram a maior minoria étnica dentro do Império Austríaco,
é criada a monarquia dual, que é o Compromisso Austro-Húngaro, em 1867, que foi basicamente a fusão de ambos os estados, dando início ao Império Austro-Húngaro, com Francisco José I da Áustria como imperador, que havia começado seu mandato no Império Austríaco em 1848. Ele continuou sendo imperador, daí sim, Império Austro-Húngaro. Ficou quanto tempo como imperador? A gente vai ver. Ocorre que as regiões do Império Austro-Húngaro eram muito diferentes entre si. E isso gerava descontentamentos nas áreas mais pobres, tá? Ou seja, as áreas mais pobres do Império, elas eram exatamente aquelas áreas que tinham as minorias étnicas. Elas eram... Então, e essas minorias étnicas eram as que começavam, na verdade, insuflar algumas revoltas, tá? Toda essa diferença gerou uma nova onda de nacionalismos dentro do Império. Se tu recordar, quando a gente falou da unificação alemã, a gente disse que o Império Austríaco ele tinha grandes dificuldades dentro do próprio Império. Tá, era isso aqui que acontecia, eram essas ondas de nacionalismo. Então, o primeiro conflito que enfrentaria o Império na região da Bósnia e Herzegovina, em 1878, onde os austro-húngaros derrotam os já debilitados otomanos, que enfrentavam simultaneamente uma guerra com os russos, que nessa época ainda tinha o Império Otomano, lá de lá, que estava em decadência, tá? Com isso, o Império Austro-Húngaro, respaldado pela Alemanha, já Império Alemão, Alemanha, conseguiram a influência sobre a região da Bósnia e Herzegovina. Se tu pega o mapa, aqui tá a Bósnia e Herzegovina estava abaixo, tá? No Congresso de Berlim, com quem firmariam uma aliança de defesa, a Tríplice Aliança, em 1882. Ou seja, nessa aliança, a Itália se uniu a eles, ficando assim a Tríplice Aliança nessa época: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. Isso gerou um receio na Sérvia, que estava abaixo, e na Rússia, que frente ao pleno apogeu do pan-eslavismo, que eram aqueles povos, consideravam que teriam a plena influência em todos os estados eslavos. Com isso, começariam tensões diplomáticas, que terminariam em algo catastrófico. Por quê? Porque eles não tinham a influência que acharam que ia ter nesses estados eslavos. A Áustria-Hungria tinha já conseguido grande parte de anexações do estado. Isso gerou problemas com a Sérvia e Rússia. Em 1889, o herdeiro ao trono, príncipe da Áustria, Rodolfo de Habsburgo, foi encontrado morto. Uns diziam que teria se suicidado, mas outros diziam que teria sido um assassinato por conspiração política. Assim, o próximo herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro seria Francisco Ferdinando, ou Francisco Fernando, da Áustria, sobrinho do Francisco José, que era aquele primeiro, e que tinha ideias mais liberais que o seu tio. Com a criação, como por exemplo, uma das ideias liberais que ele tinha era a criação dos Estados Unidos da Áustria, que buscaria o fim da descentralização do Império. Aqui é importante lembrar que a influência austro-húngara na Bósnia e Herzegovina, estava ali embaixo, foi um golpe para o pan-eslavismo, porque a Bósnia e Herzegovina estava dentro do que chamado pan-eslavismo, tá? Isso ficou mais intensificado quando Francisco José, que foi aquele primeiro, anexou os territórios ao Império em 1908, quando a Bósnia e Herzegovina passaram a ser do Império Austro-Húngaro. E, para enfurecer ainda mais a Sérvia, que estava logo ali embaixo, mostra o seu apoio ao Império Otomano na Primeira Guerra dos Balcãs, em 1912, onde os turcos enfrentaram a Sérvia, apoiados pelo Império Austro-Húngaro. O Império Otomano estava nesse lado de cá. Sim. Aqui estava a Áustria-Hungria, no caso. Aqui estavam os Balcãs, que era, no caso, o eslavismo. Sim. A Sérvia estava aqui tentando dominar essa região. E o Império Austro-Húngaro foi lá e deu apoio lá para os otomanos. Uhum.
na Primeira Guerra dos Balcãs, que era a regiãozinha Então, eles daqui, cercaram a Sérvia. que era a regiãozinha, isso, que era a região daqui que a Sérvia queria ter o apoio. Na verdade, foi lá os austríacos apoiaram os otomanos, que ganharam contra a Sérvia e tiveram um pouco mais da influência, que já estava, o Império já estava em decadência, mas ainda deu uma sobrevida naquela área ali. Tá. O ressentimento sérvio ficou marcado com o assassinato do herdeiro ao trono, Francisco Ferdinando, juntamente com a sua esposa, pelas mãos de um jovem nacionalista, Gavrilo Princip, em 1914. Esse cidadão era sérvio da Bósnia. Como sérvio da Bósnia? É que a região ali tinha a Sérvia, comandava, tinha da Bósnia, tinha... E esse era sérvio da Bósnia, tá? Este fato desencadearia o início da Primeira Guerra Mundial. Lembra quando a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial, nos antecedentes, o principal deles foi depois o assassinato do herdeiro ao trono da Áustria, Francisco Ferdinando, o príncipe, pelo nacionalista sérvio. Foi o que aconteceu, tá? E foi assim. A Áustria-Hungria, depois disso, acusou o governo sérvio, uma vez que o assassinato teria ocorrido nas mãos de um sérvio, e esse sérvio pertenceria a uma organização terrorista sérvia, chamada de Mão Negra, e declara guerra. E dentro de um mês inicia a invasão na Sérvia, na região. Sim. A Rússia, estava aqui, sai na defesa da Sérvia. Por quê? Que era toda a mesma do pan-eslavismo, né? Sai na defesa da Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E assim sucessivamente, as potências foram declarando guerra e formando aquelas alianças previamente estabelecidas. Sim. Por exemplo, lembra que naquele problema da guerra franco-prussiana, a França, naquele sentimento de revanche, já ia se aliar à Entente? Bom, já começou esse povo a realmente se juntar nas alianças aquelas previamente estabelecidas. A Áustria e a Hungria guerrearia em diversas frentes, então, como a oriental, pro lado da Rússia, onde derrotaram os russos logo no início da Revolução Russa em 1917, porque a Rússia estava passando por uma revolução. Sim, os militares Nessa época. com todo mundo. Isso, a Rússia também estava debilitada porque estava passando por essa revolução interna. A Itália, suposta aliada do Império Alemão e do Austro-Húngaro, troca de lado e derrota o Império Austro-Húngaro na Batalha de Veneto. Ela vai pra Entente. Ela vai para Entente. Sim. E derrota o Império Austro-Húngaro na Batalha de Veneto, que o reino de Veneto é aquele da região da Lombardia, Sim. que era uma região que a Itália antes tinha perdido influência e agora retornou. E o fim do Império Austro-Húngaro, então, se deu devido à falta de coesão, uma de suas tropas, e um paulatino desgaste econômico e militar, que não permitiu continuar a guerra. E o desmembramento do Império ficou acordado no Tratado de Saint-Germain, onde surgiu novas nações independentes naquela região. E esse tratado foi em 1919. Assim começou e terminou o Império Austro-Húngaro, tá? E o assassinato do austríaco Francisco Ferdinando foi a gota d'água para começar a guerra. E agora, depois, no próximo vídeo, a gente vai ver a guerra em si. Entendeu? Sim. É que era importante ver. Tudo isso foram antecedentes, tanto a outra da franco-prussiana como essa, são antecedentes da Primeira Guerra. E assim, sabendo agora o que aconteceu lá na Prússia, aqui com o Império Austro-Húngaro, como é que eles se mexeram, com quem brigaram, com quem não brigaram, fica mais fácil de entender depois da Primeira Guerra. Sim. Porque nisso que começou todos os problemas.